Olá, gente! Eu resolvi gravar um vídeo sobre a resolução desse exercício aqui, sobre subespaços vetoriais. Bom, suponha que o nosso espaço vetorial seja o R3, então aqui a gente tem o conjunto formado pelas triplas, né? Onde cada entrada é um número real. Suponha que lá dentro do R3 a gente pegue o conjunto formado pelos elementos de R3, tais que, quando eu somo as coordenadas desse vetor, ele dá 0. Então, eu estou fazendo uma coleção de elementos lá do R3 com essa propriedade. Por exemplo, dentro desse conjunto, um vetor, por exemplo, que está em W, é esse vetorzinho aqui, né? 1, 1, menos 2. Por quê? Porque quando eu somo 1 mais 1 menos 2, isso aqui dá 0. Então, esse vetor aqui pertence a W. Esse vetor aqui, por sua vez, não está em W, porque quando eu somo as coordenadas, dá 3, né? Então, não satisfaz essa condição do meu conjunto W. Então, estar no conjunto W significa que eu somo todas as coordenadas, a soma tem que dar igual a 0. Beleza. Então, a questão aqui é provar que W é, de fato, um subespaço de V. Então, para provar isso, o que a gente faz? Eu tenho que provar 3 propriedades. Primeira propriedade, a pergunta é: o vetor nulo do meu espaço, né, que no caso é o R3, pertence a W? Então, essa é a pergunta que eu tenho que responder. Então, quem é o vetor nulo de R3? A gente já viu isso aqui e a gente sabe que o vetor nulo de R3 é o vetor com todas as entradas iguais a 0. Agora a pergunta é: ele está mesmo em W? Sim. O vetor nulo está em W, pois para estar em W eu vou somar as coordenadas. Então, 0 mais 0 mais 0 é igual a 0. Então, realmente, o vetor nulo do R3 está em W. Segunda propriedade. A gente tem que pegar, tome 2 vetores arbitrários no conjunto W, no conjunto que eu quero provar, tá? Pegue 2 vetores em W e a minha pergunta é: quando eu somar esses 2 vetores, essa soma ainda está em W? Então, a gente tem que verificar se isso ocorre ou não. Então, vamos lá. O que seria pegar dois vetores arbitrários de W? Então, são 2 vetores que satisfazem a condição de W. Então, vou dar nomes abstratos, né? Para U e V. Então, U, ele é um vetor. Como ele está em R3, ele tem 3 coordenadas: x1, y1, z1. E o V, vou pegar um vetor diferente, chamar x2, y2, z2. O nome aqui que você dá não interessa, desde que não sejam os mesmos, né? Como o U está em W, então, como U pertence a W, o que a gente sabe? Que a soma das suas coordenadas tem que dar 0. E aqui a mesma forma, como V está em W, para que eu somo essas coordenadas aqui, isso aqui também tem que dar 0, porque é isso que significa estar em W, né? Então, agora eu vou proceder com a soma. Vou olhar U mais V. Como a gente está usando, eu não comentei aqui, mas aqui a gente está usando as operações padrão do R3, né? Então, aqui a gente vai somar x1, y1, z1, mais x2,
y2, z2. E o resultado disso é o quê? x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. E agora a gente quer saber se esse cara está em W ou não está. Então, para saber se está em W, o que a gente vai fazer? Vai somar as coordenadas. Se essa soma der 0, é porque está em W. Se não der, é porque não está. Então, somando as coordenadas do vetor U mais V, temos. Então, quando a gente soma as coordenadas, vai ter x1 mais x2 mais y1 mais y2 mais z1 mais z2. Beleza. Aí agora o que a gente pode fazer? A gente pode ver diretamente ou pode agrupar para a gente conseguir enxergar essas duas coisas aqui, ó. Então, vamos agrupar aqui. Eu posso colocar essa soma assim. x1, trazer o y1 para cá, trazer o z1 para cá. Mais, sobrou aqui x2, mais y2, mais z2. Só que o que a gente tem? Lá de cima, a gente tem que essa primeira parte aqui, a soma é 0, e essa segunda parte também a soma é 0. Então, essa soma fica o quê? 0 mais 0, que é igual a 0. Então, de fato, logo, U mais V realmente está em W. Porque somei as coordenadas, deu 0. E, por fim, para provar que é subespaço, a gente sempre tem que provar 3 propriedades. A última propriedade, eu pego um K qualquer real, pego um vetor, vou pegar o U aqui, vou aproveitar que eu peguei ali o U pertencente a W, e a pergunta é, K vezes U pertence a W? Então, vamos tomar aquele mesmo U que a gente pegou ali para aproveitar que ele já está escrito, né? x1, y1, z1 em W. Então, o que isso aqui implica? Como ele está em W, x1, y1 mais z1, a gente sabe que é 0. Então, o que vai acontecer com KU? Como a gente está usando a operação usual, K vezes x1, y1, z1 é igual a kx1, ky1, kz1. Né? E para ver se ele está ou não em W, o que a gente faz? A gente soma as coordenadas. Então, somando as coordenadas de KU, temos. Então, somando as coordenadas, vai ficar kx1 mais ky1 mais kz1. E aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar o K em evidência. Colocando o K em evidência nessa soma, fica kx1 mais y1 mais z1. Né? Só que, por hipótese, como U está em W, a gente tem essa soma aqui igual a 0, que é exatamente essa mesma soma aqui. Então, vai ficar o quê? Vai ficar K vezes o número 0. Isso aqui a gente já viu de multiplicação de números reais mesmo. Isso aqui dá 0. Então, logo, KU realmente está em W. Como a gente conseguiu provar as 3 propriedades, assim, W realmente é
subespaço de V. E assim a gente termina esse exercício.